noite, que a paz e a presença do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. E nesta noite, nesta tarde, nós vamos estudar uma palavra maravilhosa aqui do livro de Atos. Atos 4, 36 e 37. A oferta de Barnabé. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, ele era levita e natural de Chipre. Como tivesse um campo, vendeu-o e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. A vida de Barnabé aqui é um exemplo, que nós estamos vendo. Ele, para participar da igreja, ele estando dentro da visão, de que eles todos ali iriam dividir o que tinham, o amor entre eles que movia tudo isso. Ele foi lá e vendeu um campo que ele tinha e ele trouxe todo o preço, o valor total daquela propriedade e deu para os discípulos, depositou aos pés dos discípulos para ser usado na igreja, com quem estivesse precisando, para suprir as necessidades. E esse foi um exemplo maravilhoso, que ele deixou. Agora nós vamos ver um outro exemplo que não é bem um exemplo assim tão bom, um exemplo que deu errado, para que nós possamos aprender com essa história agora. Essa próxima história é a história de Ananias e Safira, capítulo 5. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu também uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Aqui nós já vamos ver alguma diferença aqui, porque ele vendeu a propriedade e ele reteve, Ele não foi coagido a fazer isso, ele fez de vontade própria. Ele falou, eu vendo a propriedade, guardo uma parte e vou levar, dando a entender que era o preço total da propriedade. Ele queria receber honras, ele queria, se manifestar como uma pessoa que estava também fazendo o mesmo que Barnabé fez, Ele falou, olha, ninguém sabe o valor que eu vendi, eu vou levar só uma parte e fica por entender que é o preço total. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Nós vemos aqui que Satanás, ele trabalha nas nossas vidas, nos dando sugestões. Você sabia disso? Muitas vezes ele nos dá ideias para fazer algo. Está em nós acolher a ideia que Satanás dá, a sugestão que ele dá, ou não. Ananias e Safira, eles podiam ter pensado, não, essa sugestão que eu estou recebendo aqui, eu não quero. Mas eles acataram. E aí Pedro foi bem claro com eles, Disse, por que vocês mentiram ao Espírito Santo? Pedro diz ao Espírito Santo porque a igreja é batizada pelo Espírito Santo. E é contra o Espírito Santo, ele é contra o pecado que habita na nossa vida. Então, Pedro foi bem claro ali com ele. Versículo 4. Conservando-o porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentasse no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Aqui Pedro está falando para ele, a terra é sua, o dinheiro é seu, se você vender, você que vai receber. Por que você fez isso? Por que você levantou essa mentira? Por que você fez tudo isso? Não tinha necessidade. É teu, você dá quanto você quiser, você não dá, mas você não precisava ter mentido. Às vezes a gente faz cada coisa na vida, Olha como o pecado, a mentira, desonrar o nosso Deus está tão fácil,
Porque está na nossa mente. Tudo começa na mente, quando você aceita sugestões. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Nós vemos aqui que no mesmo momento, né, ele recebeu uma disciplina de Deus. Ele morreu nesse mesmo momento, né? Versículo 6, levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o sepultaram. Os moços aqui são os presbíteros, né? Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendestes por tanto aquela terra? E ela respondeu: sim, por tanto. Ela havia combinado com o marido. Ela disse sim, ela confirmou que o marido tinha dito. Tomou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito Santo? Eis aqui a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. Nós vemos aqui a disciplina que o Senhor, né, teve com a vida de Ananias e teria também com a vida de Safira. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e levaram-a e sepultaram junto ao seu marido. Nós vemos uma situação trágica, uma situação muito triste, porque a pessoa, né, Ananias e Safira, eles procuraram cometer esse pecado diante da igreja, diante do Espírito Santo. O versículo 11, e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. A presença de Deus, ela afasta o pecado e ela aumenta a santidade. Quando nós estamos na presença de Deus, a tendência da nossa vida é mentirmos menos, procurar não viver na mentira, não viver no pecado. Porque a presença do Espírito Santo nos incomoda, nos leva a uma vida santificada, a buscar a santificação. E ao contrário, né, quando nós estamos longe do Senhor, nós temos mais facilidade, né, para mentir, para receber as sugestões que o inimigo nos dá. Essa mensagem, ela é muito oportuna, porque todas as situações estão nas nossas mãos. Nós é que decidimos como resolver. E em se falando, né, na área financeira, é você que tem o domínio, né, das tuas finanças, é você que tem o domínio do que você vai dar, do que você não vai dar. Né, que nós possamos ser muito conscientes diante de Deus e conversarmos com Ele, porque Ele já conhece tudo que nós temos. Ele sabe. E o mais importante é Ele conhecer a nossa vontade de participar da obra, né, de investir no reino de Deus. E isso é importante, né? O nosso coração, o desejo do nosso coração. Eu acho essa mensagem, ela traz um divisor de águas para nós. Porque quando você prometer algo para Deus, quando você disser, Senhor, eu quero participar com tanto na tua obra, que você cumpra aquilo, né? Que você seja fiel a essa palavra, né, do Senhor, que você deu ao Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por essa noite, te agradecemos por esse tempo agora na tua presença. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença, pela presença do Espírito Santo em nós, porque através do Espírito Santo nós podemos entender e receber as sugestões de Deus na nossa vida. Que nós possamos abrir a nossa mente, o nosso coração, para recebermos todas as orientações que o Senhor tem para nós. E principalmente, Senhor, através da tua palavra. Isso que hoje nós estamos aprendendo, que sirva para o nosso dia a dia, que sirva, Senhor, para a nossa comunhão nas nossas igrejas, no ministério onde nós participamos, que nós possamos ser verdadeiras diante dos homens e diante de Deus. É essa minha oração para você nesta noite,
Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que coloque sobre você a sua boa mão de cura, de libertação, de salvação. O Senhor pode cuidar de você e Ele ama fazer isso na sua vida. Se entregue ao Senhor e receba dele todo o cuidado. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.